me chamo Ângela Bentin, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Bahia, e em comemoração ao dia 8 de março e ao mês da mulher, trouxemos como tema o lançamento do livro Justiça Restaurativa e Violência contra a Mulher. Relação Possível? Esse livro, coordenado pela doutora Thaisa Matos e por doutora Selma Santana, traz autores de todo o Brasil, das carreiras jurídicas e também de outras profissões. E para comentar se essa relação é possível, convidamos a doutora Thaisa Matos para nos responder. Eu quero agradecer, Ângela, você e a BMCJ por essa oportunidade de poder estar aqui hoje, no dia 8 de março, comemoração do Dia da Mulher, falando desse livro tão importante de tamanha relevância. Justiça restaurativa e violência doméstica são dois temas muito importantes dentro do cenário social que vivemos. A violência doméstica é um fator cultural que atinge todas as áreas, atinge mulher de todos os níveis e de todas as culturas. A justiça restaurativa ela traz uma proposta de mudança, uma mudança de olhar, uma mudança na forma como lidar com o conflito. E é isso que ela propõe. Uma forma multidisciplinar, um olhar de vários ângulos para essa violência, para entender que a complexidade dela está além da norma e precisa ser encarada de várias formas. Como esse livro foi escrito por vários autores de diversas áreas do conhecimento e de diversas áreas do país, mostrando que a diversidade da cultura ela tem interferência direta na violência doméstica, eu devolvo a pergunta, Ângela, para você, para que talvez eles possam lhe responder. É possível a relação entre justiça restaurativa e violência doméstica? E para responder essas perguntas, convidamos as associadas de todo o Brasil e de Portugal para questionar os autores como é possível conciliar a justiça restaurativa com o enfrentamento à violência doméstica. Olá, Thaisa. No seu texto, A Concessão e Fiscalização das Medidas Protetivas durante a pandemia do Covid-19, você evidencia que, além da subnotificação, houve um aumento da violência doméstica e atribui alguns motivos para o aumento dessa violência. Um deles é a convivência com o agressor, a convivência forçada. Outro ponto é o fechamento do poder judiciário. Outro ponto é a questão do medo de contrair o próprio vírus. E aí eu faço um questionamento. Qual a relação entre a justiça restaurativa e a violência doméstica? E como sua prática pode contribuir na fiscalização das medidas protetivas de urgência? O grande trunfo da justiça restaurativa é perceber que cada conflito é único e, portanto, cada conflito demanda uma solução única jurídica e não apenas uma penalização standard que é imposta pelo direito. Então, a grande relação que se dá entre a justiça restaurativa e a violência doméstica é propor respostas adequadas a esse conflito que se adequem às reais necessidades dessas mulheres, né? Conforme as circunstâncias econômicas, sociais, culturais de cada uma. Porque a grande falha do nosso sistema penal é presumir que as vítimas apenas querem punição sem se adequar para aquilo que elas realmente precisam, né? E querem, o real desejo dessas mulheres. Em seu texto, Advocacia Criminal Sistêmica na Prática e Violência Doméstica contra as Mulheres, a doutora Rafaela aborda as questões da violência contra a mulher como um fator social sistêmico que exige multiplicidade de ações para seu enfrentamento. Além disso, há uma preocupação em demonstrar que deve-se observar a pessoa em suas complexidades e emoções. Um dos pilares da justiça restaurativa é a mudança de olhar para as partes envolvidas. Assim, como acredita que essa mudança de olhar pode
transformar a cultura da violência doméstica? Eu acredito que essa abordagem trazida pela justiça restaurativa, pela postura sistêmica na atuação, ela possibilita com que a gente enxergue o conflito não apenas como um problema, mas também como uma solução, né? E essas abordagens, trazendo esse olhar, né, esse contexto estrutural, trazendo essa consciência também para as partes e também facilitando para que elas possam entrar em contato com suas necessidades e suas emoções, isso possibilita também para que o olhar seja ampliado diante dessa situação, né? Então o conflito deixa de ser apenas um problema, uma violência, mas também um meio de solução amorosa para essa situação. Eu quero agradecer a oportunidade de formular esta pergunta num contexto muito importante sobre justiça restaurativa e violência contra a mulher. São duas questões muito importantes, como já disse, e parabenizar a professora Janine ter nos provocado nesse texto em que ela fala da possibilidade da aplicação da justiça restaurativa nos delitos cometidos no contexto da Lei Maria da Penha. Então eu pergunto, professora, existe livre formação da vontade da mulher que sofre violência doméstica e familiar, capaz de possibilitar a aplicação da justiça restaurativa dentro de um país com índices elevadíssimos de violência contra a mulher? Muito bem, a partir desse questionamento, em breve síntese, gostaria que a professora possa nos dizer alguns pontos que impossibilitam a utilização da justiça restaurativa nos crimes de violência doméstica. Eu busco nesse capítulo compreender o modelo de justiça restaurativa, compreender o objetivo principal da justiça restaurativa, que é oferecer ferramentas para que as partes possam resolver, solucionar conflitos, observando ali o protagonismo, né, entre elas. E, para além disso, eu busco compreender também o contexto que estamos postos, né, os atores da violência doméstica estão postos, né? É um contexto histórico, né, de articulação do poder patriarcal, do poder punitivo, que naturalizaram por muito tempo a violência de ódio discriminatório contra as mulheres, e considerando, portanto, esse contexto específico de desigualdade de gênero, e considerando também a ausência de estudos de aplicação da justiça restaurativa, observando esse lugar em que a mulher se encontra de vulnerabilidade exacerbada, quando nós falamos sobre violência doméstica e familiar, que eu questiono a capacidade do Estado de implementar a justiça restaurativa de maneira justa, observando os valores da justiça restaurativa e, sobretudo, observando se o Estado está realmente oferecendo segurança para essas mulheres. Venho falar sobre o lançamento no próximo dia 8 de março do livro sobre a violência doméstica e justiça restaurativa, com o texto de Sara Vieira Rodrigues e Maria Júlia Pauletinha de Vindícola, que todas duas são pernambucanas. E o texto delas é A Justiça Restaurativa em Casos de Crime contra a Dignidade Sexual no Brasil. Um horizonte possível, vocês dizem que há um engessamento do processo de resolução de conflitos criminalizados, o que leva a um controle social e uma perpetuação de estruturas sociais que garantem desigualdades. Especificamente no texto, vocês abordam a questão da violência à dignidade sexual, afirmando que no sistema atual de justiça as mulheres vítimas do fato também se tornam vítimas do fato. Também se tornam vítimas institucionais, que refletem não só a desigualdade de classe, mas também a violência das relações sociais patriarcas, refletidas na desigualdade de gênero. Desta forma, como acreditam que a utilização da justiça restaurativa pode transformar o cenário de violência contra a mulher e proporcionar mudanças sociais significativas. A justiça restaurativa no Brasil é capaz de impactar fortemente o cenário de violência sexual, porque ela não enxerga apenas as condições daquele fato típico do Código Penal. Ela enxerga a vítima da violência sexual,
ela enxerga as condições de existência daquela vítima. Ela enxerga que muitas vezes aquela vítima não está apenas em pé de desigualdade de gênero, mas muitas vezes ela está em pé de desigualdade de raça e em pé de desigualdade de classe, frente àquele homem ofensor, o que muitas vezes não é visto pelo sistema de justiça tradicional. Então, aquela vítima, normalmente ela sofre 2 vezes a violência. Ela sofre violência naquela circunstância da ofensa sexual e sofre violência pelo sistema de justiça tradicional. Então, na justiça restaurativa, ela vai ser vista não só pelas circunstâncias da violência, mas vai ser vista pela sua existência, vai ser vista pela sua existência enquanto sujeito na sociedade e em toda a sua inteireza, em todas as suas camadas de desigualdade frente ao ofensor, de maneira que ela fique de igual para igual, de maneira que ela não seja novamente silenciada e revitimizada. Como vocês avaliam as ações contra a violência doméstica durante a pandemia no estado do Rio Grande do Sul? E também como a utilização mais ampla e mais efetiva da justiça restaurativa poderia colaborar para uma redução e para uma transformação do cenário da violência? Eu sou autora, juntamente com a professora doutora Deisimara Turati Langoski e com a Franciellen Batista Toniolo, do artigo intitulado Análise das medidas de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. E, bom, no nosso artigo nós fazemos uma análise, né, das medidas que foram tomadas dentro do estado do Rio Grande do Sul para o enfrentamento da violência contra a mulher. E nós entendemos, né, que a justiça restaurativa ela é uma forma de reduzir essa violência, porque durante a pandemia, principalmente, muitas questões nos atravessaram e entraram no nosso psicológico e, enfim, alteraram os nossos sentimentos. E a gente acredita que a justiça restaurativa seria uma forma de trazer para o diálogo todas essas questões que estão nos afetando durante a pandemia, né? Porque é um cenário que causa um medo excessivo, além dos medos que as vítimas já possuem, de outros medos que vão envolver questões financeiras, questões de saúde, questões familiares. Então a pandemia ela agravou esse cenário de medo, de insegurança, e a gente acredita que a justiça restaurativa nesse sentido seria capaz de fornecer um subsídio importante para que a violência diminua, uma vez que possibilitaria uma compreensão desses medos e de uma convivência mais harmoniosa. Pesquisas mostram que homens que sofreram violência ou viveram em ambientes violentos têm maior probabilidade de praticar violência doméstica. Nesse sentido, no texto Funcionamento Executivo e Perfil Comportamental dos autores de violência doméstica, você, Gilson, aponta as diferenças existentes entre a população de possíveis agressores em comparação a homens sem esse histórico de violência doméstica e familiar, demonstrando que a violência é um fenômeno muito mais complexo do que se imagina. Considerando a Lei Maria da Penha, que fala da proteção integral à mulher, como que você avalia a importância da compensação desses ofensores e como que a justiça restaurativa pode contribuir nesse processo? Eu também tenho curiosidade de saber como contrabalancear a disparidade entre o poder da vítima e o poder do agressor na questão da justiça restaurativa. Trazer à tona no livro o tema funcionamento executivo e o perfil comportamental dos homens autores de violência vai ajudar a gente a entender melhor porque que o homem permanece no ciclo de violência, porque que o homem permanece nas relações violentas, e também vai ajudar a gente a criar políticas públicas mais adequadas para que esse homem seja encaminhado para projetos socio-reflexivos e que também exista um acompanhamento, né, desse homem autor de violência após a passagem dele por esses projetos.
para que a gente possa promover uma ressocialização desse homem de uma forma muito melhor, muito mais adequada. Justiça restaurativa, violência doméstica e constelações feministas. A minha dúvida é a seguinte: lá nesse texto, vocês fazem uma análise conceitual sobre o tema, criticam a não utilização desse modelo de justiça nos casos de violência doméstica e ainda fazem uma avaliação acerca da possibilidade de utilização de práticas de constelação familiar como justiça restaurativa em casos de violência doméstica. A minha pergunta é bem objetiva. Como é que vocês avaliam a utilização de um modelo de justiça nos casos de violência doméstica? Qual seria o modelo ideal? Há muito tempo que falamos que esse modelo não é uma prática de justiça restaurativa e nesse aspecto nós vamos apontar algumas críticas, né? Por outro lado, e num patamar tão importante quanto este primeiro, vamos analisar a aplicação da justiça restaurativa no contexto da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ao prever medidas de assistência e prevenção, bem como medidas integradas de proteção à mulher vítima de violência doméstica familiar, ela vai nos garantir o quê? Direitos humanos das mulheres, fundamentando-se na Convenção CEDAW, da ONU, e na Convenção Belém do Pará, juntamente com a Constituição Federal de 1988. Essa recomendação é a número 33 da CEDAW, de 2015. Que trata, e quando trata dos processos alternativos de resolução de disputas, ela é clara ao mencionar que podem proporcionar maior flexibilidade e reduzir os custos e atrasos para mulheres que buscam justiça. Mas também podem levar a outras violações de direitos e impunidades para perpetradores. Além disso, essa RG 33, ela aponta que processos alternativos, na medida em que geralmente operam com base em valores patriarcais, eles vão trazer impactos negativos sobre os acessos das mulheres. O projeto de justiça restaurativa no Brasil para casos de violência doméstica, ele é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça como ação institucional de boas práticas, onde encontra indicação para a aplicação de modelos terapêuticos patriarcais, como as constelações familiares. Essa utilização do judiciário da técnica criada pelo alemão psicólogo Bert Hellinger, de acordo com seus seguidores, objetiva que as partes possam buscar o que há além do conflito que gerou o processo judicial, com a aplicação de leis sistêmicas. Seria por meio da análise de ancestralidade e da vivência dos antepassados das mulheres vítimas de violência doméstica que a consistência do ciclo da violência que lhe foi cometida vem à tona. Então, o método ainda acredita que as mulheres tomariam consciência de que as brigas que estão sendo produzidas pertencem a seus antepassados e com este entendimento poderiam procurar relacionamentos menos nocivos. Eu venho fazer uma pergunta para a doutora Andréa Fene. No texto Justiça Restaurativa e Violência de Gênero contra a Mulher, uma nova perspectiva, você salienta que o paradigma punitivo no direito penal não é suficiente para promover mudanças culturais e comportamentais nas respostas à violência doméstica, sendo necessário a utilização de outras alternativas que promovam a pacificação nas relações familiares. Entre essas alternativas, você aponta a justiça restaurativa, por ela estar alicerçada na responsabilização ativa, na reparação dos danos e nas necessidades da vítima. Com base nisso, é possível a utilização dos dois modelos de justiça no enfrentamento à violência doméstica ou diante da ineficácia do modelo punitivista de justiça, deve-se considerar um em detrimento do outro. E desde já parabenizo pelo excelente texto e pela obra em geral que está maravilhosa. Nos casos que envolvem violência doméstica, o direito penal ele não pode ser desconsiderado. Muitas vezes ele é importante, ele se faz necessário. No entanto, não pode ser encarado como principal ou como a única forma de enfrentamento à violência de gênero, até porque ele é ineficaz para isso. Nós acreditamos que a justiça restaurativa possa e deva ser aplicada aos casos de violência doméstica, possibilitando, então, que o acusado desses crimes
possa refletir, possa mudar o comportamento, se transformar, quebrar esse padrão cultural, patriarcal, machista, no qual todos estamos inseridos. Também possibilitar que a mulher resgate a sua autoestima, se fortaleça, se fortifique, para que ela possa romper o ciclo de violência no qual muitas vezes ela está inserida e sequer percebe. No entanto, para a aplicação da justiça restaurativa em violência doméstica, pensamos ser fundamental a qualificação dos facilitadores em gênero, a fim de que eles não reproduzam a cultura machista, a fim de que não se revitimize a mulher. Vocês acham que nós estamos caminhando para a mudança de paradigmas culturais no que diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher? E que podemos entender que a justiça restaurativa é um instrumento importante para isso ou não? Existe algum problema na disparidade nessa relação de poder que possa eventualmente ser um obstáculo à implementação? Em relação à nossa prática, no atendimento aos homens, né, autores de violência contra a mulher, e essa nossa prática que a gente considera uma prática restaurativa, no sentido que ela busca muito mais que esse homem se responsabilize pelo crime que cometeu e deixe de cometê-lo, né, que mude o comportamento violento que essa nossa sociedade ensina aos homens. A gente acredita que é possível, sim, uma transformação das práticas, né? Da gente sair desse movimento punitivista para uma prática mais restaurativa. Mas assim, é preciso ainda uma mudança de cultura muito grande para a gente poder viver isso plenamente. A gente precisa ainda ter uma mudança das concepções que a gente tem de sociedade, as concepções que a gente tem do que é ser homem, do que é ser mulher, as concepções que a gente tem sobre o que é punição, né, o que é pena. Então é preciso ainda uma caminhada longa ainda, mas a gente sabe que é possível fazer. É possível fazer. Isso a gente tem vivenciado isso nos resultados, né, do nosso trabalho com os homens, que é possível essa mudança, sim. Gostaria de dirigir uma pergunta a Samília Oliveira, Antonina Leão e Maiana Moreira, que são autoras do texto Justiça Restaurativa, um olhar humanizado para os casos de violência psicológica e alienação parental contra crianças e adolescentes. No rol de violências, né, descritas pela Lei Maria da Penha, talvez a violência psicológica seja mais difícil de ser percebida ou de ser comprovada pelas vítimas. Nesse contexto, além das mulheres vítimas de violência, é inegável, né, o sofrimento e também os danos causados às crianças e adolescentes que vivenciam essa realidade. Então, diante disso, como é que vocês, autoras, avaliam a contribuição da justiça restaurativa nos casos de violência psicológica, em especial com crianças e adolescentes inseridos nesse contexto? E em coautoria com Antonina Galotti e Maiana Salles, escrevi um dos capítulos da obra. Nós escolhemos tratar da justiça restaurativa uma perspectiva diferenciada, por meio de um olhar humanizado para os casos de violência psicológica e alienação parental contra crianças e adolescentes. Isso porque, em regra, quando nós associamos a discussão macro da obra, né, que é a justiça restaurativa, com a violência doméstica, nós sempre lembramos da discussão que envolve a mulher na qualidade de vítima. Porém, outras vítimas devem ser consideradas. É o caso das crianças e adolescentes. E muitas vezes acabam sendo vítimas de violência psicológica e alienação parental pelas partes envolvidas. Então, nós decidimos escrever sobre essa temática, enfrentar a questão relativa à utilização da justiça restaurativa como forma diferenciada de solucionar o conflito, considerando essas partes envolvidas. Chegamos à conclusão de que as ferramentas que são disponibilizadas, metodologias, princípios e os valores restaurativos são sim muito importantes, sobretudo para evitar prejuízos, né, maiores para aquela estrutura familiar. Então fica aqui um convite para que você, leitor, possa analisar aquilo que foi desenvolvido. Alagoas afirma e pergunta às nobres escritoras: com a pandemia, os ambientes virtuais passaram a ser uma realidade ainda mais constante.
Com o isolamento social, a vida passou a ser vivida online, não só nas suas questões profissionais e sociais, mas também em seus conflitos. No texto Justiça Restaurativa no Ambiente Virtual, Desafios e Perspectivas de sua implementação na violência doméstica em Alagoas, vocês dizem que esse modelo de justiça tem a capacidade para atuar de forma virtual e, com isso, contribuir para a proteção à mulher vítima de violência doméstica. Levando em consideração que, nessa atual realidade digital, nem todas as mulheres têm acesso a esse ambiente virtual, perguntamos como seria essa atuação e qual seu alcance de efetividade. Juntamente com Graziele Vieira e Verônica Marques, investigamos sobre a virtualização das práticas restaurativas pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que vem se dando na área da violência doméstica contra a mulher. Diante da permanência desse cenário pandêmico que ainda estamos vivenciando, nós acreditamos que a virtualização das práticas foi um caminho encontrado pelo tribunal para não suspender por completo as atividades que vinham sendo realizadas junto ao 4º Juizado de Violência Doméstica de Maceió. Acreditamos também que no futuro próximo, para além das mulheres e dos agressores que têm acesso às plataformas digitais, também outros casos, outras famílias e outros autores de violência doméstica e de vítimas poderão fazer parte desse projeto. Hoje eu quero parabenizar as minhas queridíssimas amigas Thaisa Matos e Ângela Lemos pela organização desse importante livro de Justiça Restaurativa e Violência Doméstica. Quero destacar o artigo da Ivete Machado Vargas sobre Justiça Restaurativa no Projeto Borboleta, que é um artigo que trata da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto Borboleta se desenvolve na cidade de Porto Alegre desde o ano de 2015 e eu gostaria de pedir para a Ivete explicar em termos práticos quais os benefícios para as partes envolvidas no conflito e os resultados alcançados pelo projeto no enfrentamento à violência doméstica e familiar. No mais, meus parabéns à editora De Plácido por mais essa importante publicação e também desejo sucesso a todas as autoras e autores deste importante livro. O principal benefício que a gente percebe assim das pessoas que participam, né, após todo esse processo de avaliação, se seria caso ou não antes, né, de participar de um círculo de justiça restaurativa, no caso que envolva, né, participação do ofensor e da vítima, né, mas assim o principal benefício dos casos que participaram se torna principalmente o respeito à autonomia deles, né, dos participantes, e o envolvimento assim num compromisso maior, que a gente percebe um compromisso maior com acordos que tenham sido realizados durante o procedimento, ou seja, alguns casos assim que dentro do sistema de justiça se tornaria uma litigância muito maior, que já havia litigância muito maior, né, porque são tratados como combatentes, né, com o procedimento de justiça restaurativa. Ao se ouvirem, ao se conectarem, ao sentirem que ambos têm interesses em comum com relação a determinadas situações e a gente não coaduna, não pactua com a violência, isso tem que ser muito bem reforçado durante a participação no círculo, né? Essas pessoas trazem para nós que a participação no círculo trouxe esse resultado muito mais benéfico do que o que estava acontecendo num processo judicial. No texto, o abuso sexual intrafamiliar, impactos psíquicos e restauração ao dano, vocês salientam que o abuso sexual infantil, ASI, é um problema de saúde mundial,
com impactos de longo prazo na saúde mental, psicológica, física e sexual de sobreviventes. Além disso, vocês também chamam a atenção para as consequências do abuso sexual: culpa, vergonha, violência, uso de substâncias químicas, problemas de saúde mental, e como os fatores de proteção familiar e da comunidade, rede de apoio social e afetivo da vítima, são importantes para a sobrevivência das vítimas. A justiça restaurativa tem seu foco na vítima e suas necessidades, sem necessariamente desconsiderar o ofensor. Além disso, entende que a comunidade é corresponsável tanto no acolhimento da vítima, como na responsabilização do ofensor e na garantia de direitos e de justiça social. Sendo o abuso sexual uma questão que envolve tanto a família como a sociedade e responsável por questões traumáticas que produzem consequências identitárias e identificatórias, como a justiça restaurativa pode contribuir para que as vítimas possam continuar os seus projetos de vida. O abuso sexual contra crianças e adolescentes causa um trauma devastador, né, e um dano psicológico bastante severo, tanto para a vítima quanto para suas famílias. E uma das principais consequências disso é a dificuldade da vítima em se reconhecer como protagonista da sua história. A justiça restaurativa ela tem como objetivo facilitar com que a vítima retome seus projetos de vida, se reconheça como sujeito de direito e, partindo de uma justiça mais colaborativa, possa ajudar a vítima e suas famílias a retomarem seus caminhos vivenciais. Eu gostaria, nessa temática de igualdade do gênero, saber se é possível implementar a Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável no Brasil até o ano de 2030. No caso, como é proposto a análise dos objetivos dessa Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que trata da construção da igualdade de gênero, e, para tanto, destacam-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que permitem as importantes pautas, como a de gênero e erradicação da pobreza, a pretensão ao meio ambiente, clima e garantia de que todas as pessoas possam desfrutar da paz e da prosperidade. E, nesse sentido, eu fico pensando e gostaria de questionar se a justiça restaurativa ela poderia contribuir para a construção de programas que combatam a violência de gênero e a elaboração e aprovação de leis que gerem uma efetividade ao combate à violência. Eu sou a Carmela Gruni e, junto com a colega Juliana Miranda Meló Almeida, escrevi o artigo ODS 5 sobre a igualdade de gênero, que compõe a Agenda 2030 da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Partindo, então, do objetivo 5, demonstramos como a justiça restaurativa pode contribuir na construção de programas que combatam a violência de gênero, como a importância de aprovação de leis e políticas públicas que combatam a violência física, psicológica, sexual e patrimonial contra a mulher. Nós agradecemos a oportunidade de participar dessa iniciativa, como também consideramos que esse livro, essa publicação, ela é uma forma de garantir o direito à memória da mulher pesquisadora. Eu gostaria de perguntar para Pedro Martins sobre a questão da prática da justiça restaurativa, que ele sugere no texto dele, e que se dá no encontro da vítima. Uma das práticas que ele sugere é o encontro, esse instrumento do encontro da vítima e o ofensor, como meio de resposta ao conflito. E eu queria perguntar se o senhor acredita que realmente esse seria um instrumento hábil de resposta, ou se, na verdade, a vítima com essa prática não seria prejudicada. Eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor sobre esse tema, e focando exatamente no papel da vítima com o uso dessa prática.
A experiência que tenho desenvolvido no Brasil ao longo dos últimos anos fez-me perceber que o encontro informativo de pré-mediação, salvo algumas exceções, não tem sido adotado por diversos serviços de mediação, quer sejam nos SEJUSC, nos NUPEMEC, nos serviços de mediação das defensorias públicas ou nos serviços de mediação de câmaras privadas. Entende-se até este encontro informativo de pré-mediação como algo desnecessário e que atrasa a resolução da questão objetiva. A minha experiência e a experiência que temos desenvolvido no Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal marca ao contrário. É um momento fulcral para que as pessoas possam depor a adversariedade através da enfatização da cooperação como característica marcante da mediação. Que seja também um momento para inserir a ideia de respeito pelo tempo e pelo modo de intervir de cada um. E um momento também de procurar que os participantes ganhem confiança na dinâmica da mediação. E, muito importante, que permita ao mediador que conduz este encontro detectar situações de violência entre o casal, podendo desta forma a mediação tornar-se um espaço seguro de escuta e de obtenção de respostas tão necessárias para se encarar o futuro com mais confiança. Termino com um apelo. Leiam esta obra. Está repleta de trabalhos muito importantes sobre a temática da violência doméstica e será certamente um marco para o estudo desta problemática, infelizmente tão atual nos dias que correm. Forte abraço a todos e a todas. Tem uma pergunta para fazer relativa ao texto O papel da comunidade na justiça restaurativa em situação de violência doméstica contra as mulheres, riscos e potencialidades. Vocês dizem que a concepção da justiça restaurativa visa trabalhar os danos que atingem a comunidade a partir de um viés integrativo, inclusivo e não excludente, ao partir do pressuposto que é interconectado de modo que o conflito afeta as pessoas envolvidas e também a coletividade que as rodeia. Nesse sentido, qual a participação na responsabilidade da comunidade nos conflitos e as respostas a esses? Juntamente com a Paloma Graf, escrevemos o artigo número 20 desse livro, em que nós tratamos um pouco sobre o papel da comunidade nos casos de justiça restaurativa que envolvem violência doméstica. Bom, o nosso objetivo não foi muito conceituar a comunidade, a gente traz um pouco essa discussão sobre as limitações e controvérsias desse conceito, diga-se de passagem, mas nós tentamos situar como essa comunidade poderia se configurar no contexto brasileiro, que é o nosso cenário, e a partir daí traçamos essa discussão sobre em que medida a comunidade nos conflitos de violência doméstica pode contribuir ou com a emancipação das mulheres vítimas de violência, com a formação de novas redes de apoio, com o estabelecimento de vínculos, mas por outro lado também, a depender da forma como essa comunidade se configura, ela pode acabar reforçando estereótipos de gênero, pode acabar reforçando essas relações de poder desiguais e com isso revitimizando as vítimas de conflitos de violência doméstica. Então a nossa discussão aqui é traçar esses panoramas, os riscos, as potencialidades e tentar entender, alertar sobretudo as medidas dos riscos da presença da comunidade nesses tipos de conflitos específicos que envolvem violência doméstica. Marília Vilar de Mazento e Ludmila Catarina. No artigo de vocês, pensando a proteção à mulher vítima de violência doméstica à luz da justiça restaurativa, vocês asseguram que para compreender de forma mais global as dimensões da problemática da violência, é fundamental beber de outras fontes e saberes. Pois bem, sendo a justiça restaurativa um modelo de justiça que se utiliza da multiplicidade de olhares para buscar respostas aos conflitos, como entender e enfrentar a violência contra as mulheres à luz das propostas restaurativas? Gostaria de dizer que, sendo a justiça restaurativa um instrumento da resolução de conflitos sem a punição, mas através da restauração, na questão da violência doméstica ou na violência contra a mulher, a justiça restaurativa se faz muito presente, pois ela vai de encontro a valores, de encontro a necessidades de cada mulher
de cada ser humano que está violentado, bem como uma resolução a partir de um conhecimento da própria pessoa e das próprias necessidades e das suas relações. Então, a justiça restaurativa é um instrumento importantíssimo na violência contra as mulheres, que é uma violência multifacetada e que depende de um olhar diferenciado, pois ela é uma violência relacionada ao gênero, e quando se relaciona ao gênero, nós entendemos que relaciona a uma questão cultural, e a justiça restaurativa vem de encontro a uma mudança de olhar para os conflitos contra as mulheres. Ana, no texto Proteção do Estado às Vítimas de Violência Doméstica em decorrência das garantias constitucionais, você trata do assunto da proteção da vítima e ressalta que as vítimas de violência que sofreram danos físicos, psicológicos, sexual, patrimonial e moral devem ter tratamento diferenciado pelo Estado. Entretanto, também afirma que na prática isso não acontece, pois por ela não estar inserida no sistema contributivo de previdência social, em geral, não ter qualificação profissional ou depender exclusivamente do cônjuge ou companheiro, não tem como ser amparada. No entanto, você destaca que a Constituição Federal diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. A temática que trabalhamos e desenvolvemos a nossa pesquisa, que é a proteção às vítimas de violência doméstica em decorrência das garantias constitucionais, na prática, nós vemos que é totalmente diferente. Quando essa vítima, ela precisa da proteção do Estado, aquilo que é garantido por lei constitucionalmente, um direito dela, da assistência social, sem qualquer discriminação, ela encontra inúmeras barreiras. Os programas sociais não são suficientes para atender as demandas dela, as necessidades junto com os seus. Aí ela vai para a justiça buscar um benefício assistencial, e ela tem que provar que ela precisa daquele benefício que é lhe garantido. A vítima de violência, quando ela está inserida no sistema contributivo, ela também encontra dificuldades. Quem dirá aquela que não está e que depende da LOAS ou do BPC, que é o benefício assistencial. Então, a lei fala das garantias, mas na prática isso dificilmente ocorre. Então, nós temos sim essa vítima de violência à margem da vulnerabilidade social, juntamente com os seus. No texto Proteção à Mulher e Resolução de Conflitos sobre a impossibilidade conciliatória entre a criminologia feminista e a deslegitimação do punitivismo no controle social da violência de gênero, você afirma que as modernas políticas legislativas de proteção à mulher enfrentam um grande desafio. Elas impõem confrontar a falência do sistema penal tradicional, ainda edificado nos discursos declarados de retribuição e prevenção de delitos, com a necessidade de proteção especial à mulher, dada sua vulnerabilidade de gênero. Diante dessa afirmação e a partir do desenvolvimento da pesquisa, você acredita ser possível a conciliação de leis penais de proteção à mulher com uma política criminal que deslegitima o sistema penal, adotando, para tanto, diferentes propostas decisórias com os modelos conciliatórios, reparadores e terapêuticos? No meu artigo, eu falo das outras formas de resolução de conflitos que seriam aplicáveis aos casos de violência contra a mulher, para além do sistema punitivo, né? E eu entendo sim que é perfeitamente possível a gente conciliar com outros modelos. Mais do que isso, é uma urgência buscar esses outros modelos, já que atualmente o sistema punitivo ele não dá conta de prevenir casos de lesão contra a mulher, e quando eu falo lesão no sentido amplo, daí a necessidade de buscarmos realmente outras formas que sejam eficientes e que deem conta de impedir que essas agressões aconteçam. Então, é um diálogo bastante polêmico e eu convido todo mundo para esse debate. Gostaria de agradecer a todas as colegas da ABNCJ e todos os autores, em especial a doutora Thaisa Matos e a doutora Selma Santana.